Então, a gente vai falar de linked list, eu já tinha colocado aqui no quadro. Basicamente, a linked list vai ser a última estrutura de dados fácil que a gente vai ver. O que é uma linked list? Vamos pensar primeiro num array. Como que era ordenado um array? Vamos lá, a gente tem, por exemplo, os números 1, 2, 3 e 4. Num array, eles vão ficar assim. A gente via os arrays assim. Array, não sei se vocês estão acostumados com o português, seria o nosso vetor, beleza? O que acontece? Vamos supor que isso aqui seja a memória do teu computador. Você tem isso daqui ocupado, você tem isso daqui ocupado, você tem isso daqui ocupado. Também você vai ter isso aqui ocupado. Vê que a gente tem um espacinho bem pequenininho aqui. Mas vamos supor que você tenha 2 espaços aqui. Só que isso daqui está ocupando 4 espaços, entende? Então assim, não seria possível a gente colocar ali no meio um array inteiro. Aí a gente vai entrar numa linked list. Vamos explicar primeiro o que vai ser a linked list, como que ela vai solucionar esse problema da memória, e por que não usar um array nesse caso. Se a gente fosse usar um array, o que ele faria? Pô, aqui não cabe, né? Porque precisa de 4 espaços e a gente só tem 2. O que ele ia fazer? Ia alocar um monte de memória e definir aqui os 4 espaços. Agora, se a gente tivesse uma estrutura de dados que ela encaixasse em qualquer lugarzinho que está no computador. Pô, tem um espacinho aqui, tem 2, então encaixa 2 aqui. Daí, tá bom, faltou mais 2, então encaixa mais 2 aqui. Pô, seria mais legal, né? Seria uma estrutura de dados muito mais, como eu posso dizer, mais compacta. Não é mais compacta, na verdade, como que eu posso dizer? Mais eficiente. Então, isso seria a linked list. Como que ela vai funcionar na memória do computador? Ao invés de a gente ter 4 espaços seguidos, ocupados, a gente vai ter um bloquinho que vai ter o número 1 e um ponteiro, um bloquinho que vai ter esse número 2 e um ponteiro, e assim vai. Tá, por que um ponteiro? Esse ponteiro aqui do 1, por exemplo, ele vai estar apontando para o 2. Sempre uma linked list vai funcionar assim. Você tem um espacinho que tem o dado que você está querendo guardar, no caso, o número 1, e ela também vai apontar para o próximo valor, que vai ser o número 2. Daí depois desse 2 aqui, teria um outro apontando para o 3, e o 3 teria um apontando para o 4. Beleza? Sim, professor. Então, tem 2 partes que a gente precisa saber da linked list. Gente, eu perdi o... Vou colocar mais um aqui, só para ficar claro isso. Seria o head e o tail. Tail vai ser esse aqui. O que seria isso daqui? Seria a cabeça e a cauda da linked list. Como que vai funcionar basicamente? Sempre que você for fazer qualquer busca na linked list, você sempre vai começar pelo head. Ou seja, você quer acessar o elemento 3. Está aí uma coisa que é um pouco ineficiente dela. Num array, se você quisesse o índice 3 dele, o que você faria? Você tem lá o nome do array, 3. Poxa, é muito fácil, né? Porque quando você pega o array, você já está começando aqui, né? Aí você pula 3 casinhas. No caso, aqui é para o índice 4, né? Perdão. Que começa no 0, então o 3 na verdade é para o 4º elemento, perdão. Então, cairia aqui. Pronto, um array é muito fácil. Mas agora, uma linked list ela vai ficar assim na memória. Vamos lá. A gente quer armazenar os números 1, 2 e 3. O 1 está aqui, o 2 está aqui, o 3 está aqui, por exemplo. Tá, então não tem como a gente fazer isso daqui, né? A gente estava fazendo um array, só você buscar o número aqui pelo índice. Então o que acontece? Você vai começar aqui no head, beleza, eu quero o terceiro. A gente está aqui no primeiro, ele vai apontar para o segundo, que vai apontar para o terceiro. Tá, o que adianta isso? Seguinte, como a gente não sabe exatamente onde está cada coisa na memória,
você vai indo um por um até você achar aquilo lá. Isso é a lógica de você buscar alguma coisa numa linked list, beleza? Então tá, o 1 tá aqui, ele vai apontar para o 2 que está aqui, e o 2 vai apontar para o 3, beleza? Assim a gente encontra. Esse é o problema de uma linked list, beleza? Ela vai ser um pouco ineficiente para você buscar as coisas. Para você colocar um novo elemento, vai depender da posição. Mas assim, se você quer colocar na primeira posição, é odd 1. Diferente de um array que para você colocar na primeira posição seria odd n. Beleza? Começando pela single linked list. Seria como eu posso dizer, uma forma da linked list. O que a gente está falando aqui já é essa 1. O que é isso daqui? Você tem um elemento, ele vai apontar para o próximo. Sempre é assim, o primeiro elemento aponta para o segundo aponta para o terceiro para o quarto. Beleza? Então assim, você tem um elemento 1, ele aponta para o 2, por exemplo. A gente tem outra variação dela, que não vai dar tempo de implementar. A double linked list. Como que ela vai funcionar diferente da outra? Basicamente, ela vai ter um ponteiro apontando para o elemento anterior e um apontando para o próximo. Então assim, você pode olhar para ela de dois lados diferentes. Você pode voltar os elementos e você pode ir para frente, diferente da linked list normal, que é essa de cima aqui, que você só podia ir, você começa no head e só vai para frente. A gente também vai ter uma que, se eu não me engano, não era circular. Como que essa uma aqui vai funcionar? A gente vai ter o primeiro elemento apontando para o segundo para o terceiro. Isso daqui é o final da lista, então ele aponta de volta para o primeiro. Por isso o nome circular. É até que bem fácil de entender como é que ela vai funcionar. De teoria da linked list, basicamente vai ser isso daqui. Então, só recapitulando o que é essencial vocês saberem, que é a posição dela na memória. Porque assim, isso daqui é o que vai diferenciar a linked list de um array normal. Qual que ocupa mais espaço na memória? A linked list. Por quê? Aqui eu só coloquei 3 elementos, mas veja que eu ocupei 6 espaços. Cada elemento vai ocupar um espaço do dado dele e também um ponteiro. Cada nó. Eu estou sempre chamando de elemento, mas em alguns lugares vocês vão ver pelo nome nó, beleza? Isso aqui é um nó, esse aqui também é um nó, esse aqui é o outro nó, beleza? Então sempre vai ter o elemento, o dado dele no caso, e também vai ter um ponteiro. Agora no array não, né? No array a gente tinha só o elemento, porque já está tudo enfileiradinho, então é muito mais fácil você buscar. Aqui você precisa de uma referência a mais. Posição na memória. O array seria, por exemplo, isso daqui. Vai estar tudo enfileiradinho aqui, não tem como você colocar nada desordenado na memória. Agora, a linked list, você pode começar aqui, você vem para cá, você volta aqui, se eu quisesse eu podia vir para cá. Não podia, na verdade, porque aqui já está ocupado, mas no caso está vazio. Beleza? Então, no geral vai ser isso aqui, gente. A linked list é bem simples até, só que implementar ela não é muito simples. Mas enfim, no geral vai ser isso, beleza? Então, hoje a gente vai implementar uma linked list, só que tem uma questão aí. Vocês não viram classes ainda, mas sempre que a gente implementa uma estrutura de dados, a gente define ela como uma classe. Só que no caso de uma linked list, não sei se vocês perceberam ali, mas o Marcos estava falando de duas coisas distintas. Ele estava falando de um nó, que é o elemento que contém o ponteiro e o valor, e ele estava falando da lista em si. Então, a lista é um elemento, e os nós que estão dentro da lista, eles mesmos são elementos também. Então, a gente vai implementar duas classes. A primeira classe é a classe Node, que é nó em inglês.
Então, em Python, você só precisa definir class node aqui. Algumas coisas vocês não vão estar acostumados, mas não se preocupem. Só foquem em implementar e tipo, entender o conceito geral. Então, primeira coisa, a gente define um método construtor dentro de uma classe, que é basicamente um método especial do Python, que ele define alguns valores iniciais quando você cria uma instância de uma classe. Então, esse aqui é um método, é assim que você declara um método construtor. Então, a gente já fez isso em outras vezes, né? Então, meio que vocês já estão acostumando. Mas a gente faz isso daqui, ó. O que isso aqui significa? Basicamente, a gente está... Quando um nó ele é inicializado, a gente define o valor dele como o valor que está sendo passado para ele ser criado. Isso aqui é um método, né? Então, é como uma função. Então, o que é um método? Qual que é a diferença de método para função? Um método é uma função que está definida dentro de uma classe. Nesse caso aqui, por isso que a gente chama de método. Se estivesse fora da classe, seria uma função só, beleza? Mas é a mesma coisa. Então, a gente passa um valor para ser definido dentro do construtor. Então, quando o nó é criado, a gente define esse valor aqui. E a gente define o next, que é o ponteiro dele para nada, porque ele só foi criado no momento, né? E aí, a gente cria funções auxiliares, métodos aqui auxiliares dentro da classe para ficar mais fácil da gente implementar e trabalhar com ela. Então, as estruturas de dados que vocês usam no Python, elas são definidas dessa forma. Então, tipo, você usa métodos que são de alguma estrutura específica, né? Tipo, lá sei lá, uma função específica de uma lista no Python e tal. É meio que isso. Então, a gente vai definir aqui um método chamado setNext. Esse método ele recebe um nó. Então, isso aqui é basicamente para a gente fazer aquilo que o Marcos tinha desenhado no quadro. Seria até bom ter deixado ali, eu acho. Porque, tipo, basicamente, ele vai definir o ponteiro para próximo nó. Então, vai ficar a lista encadeadinha assim. Então, é para isso que esse método serve. O que ele vai fazer? Ele vai fazer só isso aqui. E dentro de uma classe, você precisa definir self, tá? Toda vez que você fala sobre um valor de dentro da classe, você coloca esse self no começo aqui, que é tipo, da própria classe. Então, sempre tem que ter isso daqui. E aí, a gente define algo que vocês não viram ainda, não precisa assustar, é bem simples de entender, na verdade. Qual que é a necessidade do self? Eu não vi. O self é para você, quando você trabalha com classes, você tem que usar essa palavra do Python. Tipo, é para você falar que o que você está trabalhando ali é algo que está dentro da classe, é algo de dentro da classe, tá ligado? Então é obrigatório usar isso, senão não vai funcionar, vai dar ruim o código. Isso aqui vocês não viram no Python ainda, mas isso aqui é um método especial. Tem vários desses daqui. Esse aqui em específico é para simplesmente printar. Então, quando você dá um print, no caso no Node, isso define, na verdade, a representação em string de um Node, né, no caso, o que a gente vai definir agora. Qual que é essa representação? A gente simplesmente retorna o valor como string. A gente transforma o valor em string e retorna. E é isso que vai ser printado. Vocês vão ver que a gente vai usar isso aqui também na linked list. Mas é isso, o nó é isso aqui, é bem simples. São só dois atributos dentro dele ali. Eu vou diminuir agora um pouco. Deixar... Acho que assim tá bom. Então, agora a gente vai criar uma nova classe chamada linked list. Agora que a mágica vai acontecer. A gente vai definir de novo um método construtor, que é o que acontece quando a gente instancia uma classe. Então, a classe é como se ela fosse, tipo... Ela é o blueprint, assim, tipo, ela é a planta, tá ligado? Do prédio. E o que quando a gente vai usar a classe, a gente instancia ela. Então, a gente cria o prédio. É tipo isso, entendeu? Então, por isso que eu tô falando instanciar. É isso que eu quero dizer. Então, quando a gente instanciar essa classe, é esses valores que vão ser definidos. No caso aqui, o head, que é onde a lista começa, né? Se você pensar da esquerda para a direita, o head está na esquerda e o tail, a cauda, está na direita, beleza? Então, só para vocês visualizarem assim. Então, a gente define os dois como none. Por quê? Porque a lista está vazia. Então, tipo, quando você cria uma lista, não tem nada. Então, a gente só define os dois como vazios. E aí, a gente vai criar um método auxiliar aqui, que não é necessário, mas a gente vai fazer só porque fica mais fácil algumas coisas, que é para ver se a lista está vazia. Então, se a lista estiver vazia, a gente retorna isso aqui. Alguém consegue me falar, tirando o Marcos, por que isso aqui funciona para verificar se a lista é vazia?
antes da lista não tá vazio? Não, mas por que que por que que dá para fazer isso em uma linha só? Esse método. Porque se não tiver um começo, Não, mas pensa nesse return aqui. O que que esse return faz? ele retorna que o começo da lista tá vazio. Ele retorna, quase isso, ele retorna que o head que a gente definiu ali é vazio. Ele está falando isso, ele está falando, o head é vazio. Se isso for verdade, ele retorna true. Ou seja, está vazio mesmo. Se isso não for verdade, ele retorna false. Ou seja, não está vazio. Então por isso que dá para fazer isso aqui em uma linha, beleza? Beleza, aí a gente tem mais uma função auxiliar, que é o find. Isso não é muito performático, é igual o Marcos falou ali. Tipo, a gente tem que percorrer a lista para poder conseguir encontrar um nó específico. Então lembrem que a lista ela é definida, tipo, a lista é um conjunto disso daqui. Tudo que a gente passar para dentro dela é isso aqui, tá? Ela tem um valor e tem um next, é isso. Então, para a gente achar, como que a gente acha um item ali dentro? A gente precisa iterar sobre a lista. A gente pode fazer o current aqui. Isso aqui vocês podem pensar como um ponteiro. A gente está simplesmente definindo um ponteiro, alguma coisa que fala pra gente qual que é o nó atual, beleza? É só isso. E a gente chama isso geralmente de current, mas você poderia colocar qualquer coisa aqui. Só vou chamar de current que é mais fácil. Então, enquanto o current, que é o atual, não for none, a gente verifica se o valor ele é igual ao valor que a gente está buscando. Porque vejam, lembre de novo, isso aqui é um método, então a gente está passando um valor aqui dentro. É esse val aqui, beleza? Então a gente está procurando um valor de nó que não seja vazio, que não seja none, e que seja igual ao que a gente está buscando. Aí para a gente poder retornar ele, falar, ó, a gente retorna, que achou. Se não entrar nesse if aqui, o que vai acontecer? O current a gente vai definir como current.next. Ou seja, a gente vai indo de nó em nó, passando para o próximo. Beleza? É só isso. E aqui no final a gente retorna none, que é no caso se não for achado, né? Não achar nenhum valor. Beleza. Agora a gente vai entrar no que é realmente importante para a gente, que é adicionar alguma coisa nessa lista, senão é inútil, né? Então a gente vai primeiro fazer a função que adiciona no head, ou tipo, na esquerda. Lembrem lá que na fila, a última estrutura de dados que a gente viu, o maior problema dela, da gente usar com um array, é o fato de que se a gente colocasse algum item nela ali no head, a gente tinha que mover todos os itens. Tipo, você não precisava fazer isso manualmente, obviamente. Você só usava um método do Python que fazia isso, que é o insert. Só que por baixo dos panos o Python faz isso, e é muito ineficiente, porque se a lista tiver 10.000 itens, ele vai ter que mover todos os itens ali para a direita, porque ele vai colocar o item no começo. Então, tipo, é muito ineficiente. Por isso que a gente está introduzindo as listas encadeadas. Porque agora vocês vão ver que é muito mais de boa de adicionar algum item. Então eu posso simplesmente definir um novo método aqui. Add to head. Lembrem que tem que passar o self aqui em todos, senão vai dar ruim. E o node que a gente quer inserir, então o nó. Quando a gente chamar você tem que pensar numa lista, que isso aqui é uma lista real do Python, tá ligado? Tipo, quando você vai adicionar um item na lista do Python, você usa um método. Aqui é a mesma coisa. Então a gente vai chamar esse método quando a gente quiser adicionar um item para a lista no head, na cabeça da lista, né? Então, é isso que a gente vai fazer. Primeiro, a gente tem que verificar se a lista está vazia. É o base case desse método aqui, é o caso de base. Então, primeiro a gente verifica se o self.head aqui é none. Porque, se ele for none, a gente simplesmente tem que setar a cabeça da lista e a cauda da lista para ser esse item. Porque não tem nada lá. Então, tipo, não tem o que encadear. A gente simplesmente coloca os dois ponteiros. Você tem que pensar no head e tail como dois ponteiros. Então, a gente coloca esses dois ponteiros para esse item que a gente está adicionando. Então, self.head vai ser node. E self.tail vai ser node também. Beleza? E a gente retorna, né? Porque não tem mais nada a ser feito. Se não for esse o caso, ou seja, se ele não entrar nesse loop, o que a gente faz? A gente simplesmente vem aqui e usa aquele método, que não sei se vocês lembram, mas a gente definiu lá em cima,
vou voltar lá para vocês verem. É esse setNext aqui. O que esse setNext faz? A gente passa um nó para ele. Ele simplesmente define o next aqui dentro do nó, o ponteiro, né, do nó, como sendo esse novo item que a gente está adicionando. Esse código ele só é executado se a lista já tem alguma coisa nela. Por isso que faz sentido, porque a gente está simplesmente pegando ali um nó e colocando o próximo dele ali como head, beleza? E aqui a gente vai pegar o self.head e definir como nó. Então, basicamente, o novo nó ele tem que apontar para o antigo head. Vocês têm que pensar, é meio confuso isso, mas vai entrar na cabeça de vocês. Só tem que forçar um pouquinho, mas entra na cabeça. Pensa que tem o novo nó, beleza? Esse novo nó, ele tem que apontar para o head atual, o item que está ali na esquerda. E aí, o head atual, ele passa a apontar para esse novo nó que foi inserido, beleza? Quando a gente printar isso aqui, vai ficar mais claro. Agora a gente vai fazer uma função que adiciona no tail, que é basicamente a mesma coisa, praticamente. Mesma coisa aqui, a gente só verifica se a cauda está vazia, né? Porque aí a lista está vazia. Então a gente define aqui como sendo o nó que a gente está passando. E retorna. Se não for esse caso aqui, então a lista não está vazia. Então a gente tem que realmente adicionar. Então o que a gente faz? A gente pega a cauda, nesse caso aqui, e a gente define o setNext aqui passando. A gente chama o método setNext desse nó, passando o nó que a gente está inserindo. E aí, a gente define o tail aqui como node, que é o atual. Então, basicamente, a gente faz a cauda atual apontar para esse novo node. E aí a gente faz esse novo node ser a nova cauda. Isso é mais fácil de entender que o head, porque basicamente a gente pensa que está o último item lá. A gente faz esse último item apontar para o que a gente quer que seja o último item. Ele pode estar lá no Cafundó do Judas, lá super longe. A gente simplesmente vai apontar o último item agora, aqui, para ser... a gente vai transformar esse último item agora que a gente quer inserir, basicamente apontando o item que era o último antigo para ele. Beleza? Se vocês não estiverem entendendo nada, podem falar. Beleza? E aí a gente vai definir um método especial aqui de novo. Esse aqui é diferente daquele outro que a gente viu. Ele é um método que você, assim, não precisa se preocupar em saber isso aqui de cabeça, tá? Isso aqui é simplesmente para a gente definir como iterar sobre a nossa lista. Porque quando você faz por exemplo, você usa um loop em uma lista, alguma coisa do Python, você tem que definir como que isso vai acontecer, tá ligado? Como que essa iteração vai acontecer. Nesse caso aqui é bem simples. A gente vai só começar pelo head. Isso aqui é só, de novo, é só para a gente iterar sobre a lista. Então a gente só tem que retornar os itens. E aqui vocês vão ver uma palavrinha que vocês com certeza, quase certeza, né, não viram ainda no Python, que é essa daqui, ó. Alguém já viu essa keyword aqui no Python? Ninguém? Ó, essa keyword aqui é simplesmente para você retornar e não retornar ao mesmo tempo. Você retorna o item, só que você continua dentro da função. Para isso que serve essa keyword aqui. Então, como a gente só quer definir um método de iterar a lista, a gente usa isso. Por quê? A gente está fazendo um loop aqui. Enquanto o node não for none, ou seja, a gente vai estar indo um por um ali, a gente retorna e continua iterando, tá ligado? E aí, a gente faz node igual a node.next, para a gente poder ir para o próximo. Então, a gente retorna, só que não sai da função, continua ali. Retorna, não sai da função, continua. É isso. Para a gente poder printar isso aqui, por exemplo. A lista, se a gente quiser.
E aí a gente define como a gente vai printar a lista, porque ali o de cima, ele define como a gente vai iterar sobre a lista. Só que agora a gente precisa saber como que seria printar ela. Quando você usar o print nessa linked list, o que vai acontecer? É isso que a gente tem que definir aqui. Então a gente vai definir como... Esse é bem mais simples ainda. A gente define nodes, né, como uma lista dos nós. E aí, para cada node em self, a gente faz um append aqui. A gente transforma em string, né, porque a gente vai printar isso aqui. Então, a gente simplesmente faz um append e depois a gente retorna. E aí aqui é legal, porque vocês podem deixar do jeito que vocês quiserem, né? O jeito que eu vou fazer aqui é para ficar mais visual, para vocês entenderem o que de fato está acontecendo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma setinha. Isso aqui vai fazer com que, quando a gente printar a lista, vai ter uma setinha entre os itens, para vocês entenderem tipo, em qual direção é, beleza? Vai ficar mais simples de entender. Só que não é só isso aqui, a gente tem que dar um join. Tem um método no Python que a gente faz o join. Então ele vai unir esses campos com essa setinha aqui. Beleza? É só para ficar mais fácil, não precisa disso. É um ponto join? O quê? É um ponto join? Ponto join. Uhum. Tá? Então a gente praticamente assim, já dá para você usar a lista, tá ligado? Só que tem uma coisa crucial aqui, que eu vou ter que ir um pouco rápido, porque o nosso tempo está curto hoje, mas é para remover. Isso aqui é um pouco mais longo, mas vamos lá, se vocês não entenderem, vocês podem falar, beleza? Então a gente precisa de um método para remover alguma coisa da lista. Tá? Vamos definir esse método como remove. A gente passa um valor para esse método que a gente quer remover. Então só vai remover se esse valor estiver na lista, né? Senão não vai fazer nada. Essa é a ideia. Então, a gente vai definir dois ponteiros aqui. O current, de novo, que é pra gente saber qual que a gente está, e a gente começa pelo head. Sempre pelo head, beleza? E a gente vai definir o previous. O que é o previous? É basicamente pra gente ver o antes do current. Só que, se a gente começa pelo head, não tem nada antes do current. Então a gente define como none aqui, beleza? É só, tipo, a gente sempre vai estar pensando em duas coisas. O item atual e o item antes do atual. É isso. O previous é isso. O previous é o item antes do atual. E, assim, eu poderia estar fazendo isso aqui tudo em português, mas é muito melhor que vocês se acostumem com esses termos em inglês. Porque, né, tipo, na vida real, assim, vocês vão ler uma documentação em inglês e tal, então é melhor a gente acostumar, beleza? Então, enquanto o atual, o current aqui, não for none, dá pra gente iterar sobre a lista, né? A gente precisa achar o node que a gente quer remover. Então, a gente precisa fazer uma verificação. Se o valor do atual for igual ao valor que a gente está buscando, que é o val ali, a gente pode verificar... O que a gente precisa verificar? Se esse nó, se ele está no head ou se ele está no resto. Porque se ele estiver no head, a gente vai ter que fazer uma coisa, se estiver no resto, a gente vai ter que fazer outra, vocês já vão ver. Mas basicamente, se o previous aqui, a gente pode usar esse is aqui, mas na prática não tem muita diferença. Se o previous for none, significa que não tem nada antes do item, né, que a gente achou. Significa que o item que a gente quer tirar é o head já. A lista pode ter 300 coisas, mas o item que a gente quer procurar, sei lá, o número 3. Ele é o primeiro index ali da lista. Ele é o primeiro elemento. Já, porque o previous ali, o que a gente está mantendo o nosso tracking ali, ele está antes do item atual. Lembra que eu acabei de falar isso. E ele está como none. Então, não tem nada, beleza? Não tem nada antes do atual. Significa que é o head. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai apontar o head, já que a gente vai remover o head, certo? Só que a gente não pode deixar a lista sem head. Ela tem que ter alguém que é o head. Então o que a gente faz? A gente faz o head da lista ser o próximo item, depois dele. Entendeu? Então a gente vai fazer o self.head é igual a current.next. Por quê que isso aqui vai dar boa? Porque a gente achou o valor que a gente queria nesse current aí. O item atual que a gente está iterando,
ele é o item que a gente estava buscando. Por isso que isso aqui vai dar certo. Então a gente está definindo o head como sendo o próximo item. O item que o head estava apontando, beleza? E aí, a gente verifica self.head for none que a lista ficou vazia. Concordam? Porque se a gente definir o head como sendo o item que o head estava apontando, o head anterior estava apontando para remover ele, para esquecer aquele head lá, e o item virou none, ficou vazio, significa que a lista não tinha mais nada além dele. Então a gente simplesmente vem aqui e define o tail como none também. Como previous, no caso, né, que vai ser none. Não, na real é none mesmo, viajei. Beleza? Então é isso. Daí, isso aqui é no caso do item que a gente está procurando ser o head. Mas pode acontecer do item estar no resto. Ele não está no head, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai... Se ele chegou aqui, gente, o node que a gente achou... Aqui, tudo que está dentro desse if aqui já é porque a gente já achou o item, tá? Aí o item já foi achado na lista. Tudo que a gente está fazendo agora é se o item for achado. Se a gente achou ele não está no head, a gente simplesmente pega esse item, o previous, né, o que está antes do item, e a gente seta o next dele como sendo current.next. Tá? O que a gente está fazendo? A gente está pulando o item atual. Porque a gente quer remover o item atual. Pensa nisso. A gente só quer remover esse item. Então a gente pega o item antes dele e faz esse item antes dele apontar para o item que ele está apontando, tá ligado? Então a gente está só esquecendo, a gente está tirando o nó dele. Basicamente, a gente está tirando ele dali. Beleza? E aí a gente faz... se o current.next for none, o que significa? Significa que o item que a gente está tirando agora, ele é a cauda, porque não tem nada depois dele. Ele é o último item da lista, beleza? Então o que a gente faz? A gente faz a cauda, para a gente remover esse item, já que ele é a cauda, a gente faz a cauda da lista ser o item anterior. Que aí a gente basicamente remove o último, né? Cara, eu sinto que vocês estão muito confusos, não sei, vocês não estão falando nada aí, mas se eu não estiver falando nada com nada, vocês podem falar aí, tá? É que eu tô meio que rushando também, né, porque tem pouco tempo, mas depois a gente pode ver com mais calma se precisar. E no fim, a gente retorna true aqui. Porque o item foi removido, né, no caso aqui. Beleza? Ele sempre vai cair em um desses casos aqui, né? Se o item já foi achado. Então a gente pode simplesmente retornar true. Agora, o que acontece? Pode ser que não tenha sido achado, né? Isso aqui é só se a gente achou de primeiro, beleza? Não de primeira, mas se a gente achou. Então a gente precisa mover esses ponteiros. Então o que a gente faz? A gente só faz previous, vai ser o current, e o current vai ser o current.next. Beleza? Isso aqui é só para a gente mover no loop. Ficar iterando na lista inteira. E a gente vai e simplesmente retorna false aqui. Por quê? Se saiu do loop, né? Esse aqui já está fora do loop. Saiu do loop e não achou nada, então não tem. Beleza? E aqui, para a gente encerrar e a gente ver, entender o que vocês fizeram até agora, a gente vai declarar uma paradinha aqui, que talvez vocês não tenham visto ainda também. Mas isso aqui é basicamente para você executar quando você vai executar um programa no Python, você pode definir isso aqui para você não ter que definir um método main, igual tem no C. Sabe no C, quando vocês declaram int, main, sei lá o quê? Isso aqui é o equivalente. Você pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Def main, aí você coloca as coisas ali. Mas a gente pode simplesmente definir isso aqui para quando você executar o seu código diretamente no terminal ali ou no seu VS Code, ele vai executar o que está aqui embaixo, beleza? Então é isso. A gente pode definir uma linked list aqui como LST. A gente pega linked list. Isso aqui é para a gente instanciar a classe linked list, beleza? Então, LST é a nossa linked list, ok? A gente vai
Na real, vou colocar como LT. Porque parece que eu tô falando no LSD. Então, LT, a gente vai adicionar toTail, mas ó, a gente não pode simplesmente fazer isso aqui, ó, né? Alguém sabe por que eu não posso fazer isso? Chutem aí, galera. Alguém. Não, por que eu não posso adicionar o item assim? Para linked list. Ninguém? Não. Não tem problema adicionar na cauda. Tipo, a gente não está criando uma fila aqui, provavelmente a gente está criando a linked list. Depois a gente cria uma fila em cima da linked list. Esse é o propósito. Aqui, tipo, a gente criou um método para adicionar na cauda se alguém quiser adicionar na cauda. Tanto faz. Não dá para fazer isso porque isso aqui é uma string. Isso não é um node. Você tem que lembrar que agora a gente está adicionando nós. Tudo que está dentro da lista são nós. Então a gente precisa declarar um node aqui. Aquela primeira classe que a gente definiu. E aí sim, dentro do node, a gente passa um valor. Que vai ser aqui A, por exemplo. E aí eu posso fazer isso aqui mais 2 vezes e substituir esse valor aqui por B. Ou substituir esse valor aqui por C também. Beleza? Então a gente está adicionando isso aqui na cauda. Ok? Não importa, eu poderia fazer isso no head também, tanto faz. Isso aqui é só para a gente visualizar. Primeiro, eu vou mostrar aqui para vocês o método que me fala se a lista está vazia ou não. E vamos executar isso aqui. Ó, ele me retorna falso porque a lista não está vazia. Beleza? Sei que já passou 3 minutos aí do horário, mas já vamos terminar. Tá? Então, beleza. A lista, ele me retornou que a lista não está vazia. Então, esse método já funcionou. Agora, o que a gente vai printar? A gente pode printar, para a gente ver aqui funcionando, um determinado item. Então, sei lá, me fala aí uma letra para eu procurar aqui. H, vamos lá. Vamos usar o método find agora. Ele me retornou none porque H não existe. Se eu colocar H aqui, agora ele retornou H. Beleza? Então funcionou. Porque eu coloquei o H na linked list. É o último item aqui. Beleza? Então, a gente pode agora, para testar aqui, eu vou adicionar o Z. E eu vou remover o Z agora. Vamos usar, né? Já que a gente implementou aquele trem grande lá, vamos pelo menos usar aqui. T não, né? Z. Então, a gente vai remover o Z. Opa. E só para a gente realmente conseguir ver, a gente pode printar a lista aqui. Então, eu vou printar a lista antes e depois de remover. Beleza? Então, eu vou printar a lista, remover o Z e printar de novo. Ó, lembra que a gente definiu como que a gente ia printar? Isso aqui é uma das coisas mais legais de todas. A gente consegue definir como que a gente quer que o print vai ser, tá ligado? Então a gente definiu que vai ter aquelas setinhas, então deu pra ver certinho quem que é a cauda. Aqui no caso, o Z é a cauda da lista. O head é o A. Beleza? E a gente removeu o Z. Então aqui eu printei de novo, não tem mais o Z. Agora, deixa eu ver o que mais. Não tem mais nada pra gente fazer não. A gente pode simplesmente remover o resto agora. Vamos removendo e printando. Na real, melhor. Ao invés de tirar o último item agora, a gente vai ter 3 itens ali, né? Eu vou tirar o B agora, pra gente ver se funcionou mesmo. Porque o propósito da lista, né? Que é a gente conseguir tirar as coisas do meio sem precisar fazer shift de nada. Quer dizer, adicionar no começo sem precisar fazer shift de nada e poder tirar eficientemente de qualquer lugar. Vamos ver. Foi. Eu tirei o B dessa vez e ele simplesmente apontou o A pro H. Então funcionou, tá? Isso aqui é muito foda. Muito foda.
Então, cara, vocês conseguem, tipo, usar isso aqui no programa de vocês, se estiverem programando Python. Podem só importar esse arquivo aqui e usar uma lista encadeada. É o mais recomendado? Não. Vocês podem usar uma lista que já existe, né? Já existe essa implementação, tipo, em alguma biblioteca, provavelmente muito mais completa. Mas é legal para vocês aprenderem, tá ligado? Então é isso. Esse foi a aula aí de linked list. Valeu? Alguma dúvida? Remove o J ali só pra ver o negócio. Removeu o quê? O J. J? O J. No final? Não, o J. Como assim? Remover a letra J. Tá. Eu não lembro o que aparece. Não aparece nada. Não aparece nada, pô. Ele só retorna falso.